Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui para compartilhar mais uma palavra abençoada. Nós bem sabemos que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Nós necessitamos de compartilhar, ouvir, receber a voz de Deus através da sua palavra revelada em nós. Então, nós estamos aqui com muita alegria, esse ambiente preparado para que essa palavra ela ecoe em muitos lugares, em muitas casas, em muitas famílias. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. O que Ele quer é que a gente aprenda dEle, é que a gente ouça a voz dEle, e Ele tem se revelado a nós o tempo todo. Nessa noite eu creio que Ele vai nos ensinar ainda mais. Nós vamos ser encharcados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Bem, eu quero orar antes aqui para iniciarmos, consagrando essa palavra, consagrando as nossas vidas, consagrando esse ambiente. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, te agradeço, Senhor, sinal de gratidão ao que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem liberado sobre nós. Somos gratos pelo Teu infinito amor e a Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Assim, ó Deus, nós cremos que a Tua palavra, qual é viva e eficaz, ela está sendo entronizada em nossas vidas em todo o tempo. O Senhor tem se revelado a nós através da Sua palavra. Portanto, que nesse tempo o Senhor venha ainda mais liberar essa graça especial sobre cada um de nós, sobre aqueles que estão ouvindo, sobre aqueles que têm te buscado, sobre aqueles que têm se alimentado deste alimento precioso que é o nosso alimento espiritual. Assim, nessa noite nós consagramos a Ti, ó Pai, tudo que temos e tudo que somos, no Teu nome santo e precioso que é o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero falar de uma palavra aqui, muito breve, cujo tema é alegre-se, ore e seja grato. A alegria do Senhor para as nossas vidas é muito importante, a oração. São três coisas que nós vamos falar aqui, que é muitíssimo importante. Na verdade, são três instruções do apóstolo Paulo, dentre muitas, que são muito especiais para as nossas vidas. A questão de se alegrar. Eu vou compartilhar uma palavra que está aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 16, 17 e 18, que diz assim: alegre-se sempre, 17, orai sem cessar. E no 18 diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bem, então, coisas preciosas que nós temos aprendido, uma palavra que tem se renovado em nossas vidas, uma palavra que tem nos ensinado muitas coisas, e como eu disse, são instruções do apóstolo Paulo para as nossas vidas, para que sejamos edificados no Senhor e firmados, obviamente, na palavra dele. Então, a questão de alegrar sempre é que nós devemos, isso tem que ser uma característica do cristão, daqueles que conhecem a palavra, vivem a palavra, viver alegre. E essa alegria é uma alegria muito diferente, fazendo aqui um paralelo, um comparativo, com a alegria mundana, essa alegria a qual ele se refere aqui, alegrar no Senhor, alegrar nas coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, não uma alegria que, por exemplo, o mundo oferece, uma alegria momentânea, uma alegria passageira, uma falsa glória para muitos. A Bíblia nos ensina em Neemias 3, 10, se não me engano, no finalzinho do versículo, que ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força, e é nisso que nós devemos estar firmados, E isso tem a ver com essa alegria. Nem sempre a nossa vida vai estar muito boa, As coisas vão acontecer da forma que nós queremos, mas não é por isso que devemos desistir de ser alegres e felizes em Deus, porque é nele que nós encontramos a verdadeira alegria,
Como eu falei aqui, o tema é alegre-se, ore e seja grato. Então, que a gente seja grato e vivemos e possamos viver essa alegria. Uma alegria no Senhor, a alegria de estarmos vivos, a alegria de podermos avançar no propósito, a alegria de poder ouvir a voz do Senhor através da sua palavra revelada. Isso nos alegra muito, alegra o nosso coração, enche o nosso espírito. Somos um povo feliz, né? Então, o apóstolo Paulo, ele fala de uma forma bem sucinta. É um verso, o verso 16, só para falar isso. Em algumas traduções ele fala regozijai-se, né, no Senhor. Ou seja, ele usa um verso para trazer essa mensagem, essa instrução, que nós devemos ser alegres no Senhor, independentemente das circunstâncias, independente da situação, do tempo que nós estamos vivendo. São tempos difíceis, né? Muitas coisas acontecendo, coisas novas, coisas que muitas pessoas acabam se abalando emocionalmente, psicologicamente, mas isso não pode tirar a nossa paz. A alegria no Senhor está totalmente ligada à paz. Aquele que é alegre no Senhor, que recebe as coisas que vêm de Deus, recebe a paz de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nessa noite. Amém? E uma outra questão aqui é a questão da oração, né? Ele fala assim, no 17, orai sem cessar. E isso é extremamente importante, é algo de suma importância para a vida do cristão, a oração. A oração, ela não é simplesmente uma conversa com Deus, ela é muito além disso. E ela é uma conversa, de fato ela é, mas a oração, ela está ligada a um relacionamento com Deus, a um relacionamento com o nosso Pai. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza a questão de orar sem cessar, né? Não vamos orar simplesmente por alguma causa, né? Embora devemos orar por alguma causa, mas não só por isso. Ou nos dias de culto, por exemplo, ou quando estamos na igreja, a nossa oração ela tem que ser contínua, tem que ser o tempo todo, né? Ele fala, ele deixa bem claro, é sem cessar. Essa é uma instrução para as nossas vidas. E ele nos mostra, porque esse relacionamento com Deus, nós só vamos viver isso de uma forma intensa, de uma forma mais íntima, quando nós temos essa relação. E isso vai ser através da nossa oração, que tem a ver e também está ligado com a comunhão com o Pai. Quando nós nos comunicamos, quando nós oramos, quando nós buscamos, nós realmente recebemos aquilo que Ele tem para nós, para as nossas vidas. Então, é sem cessar, obviamente, e quanto mais nós oramos, mais nós se aproximamos do Senhor, mais nós estamos conectados com Ele, para assim fazer a vontade dEle e ser sensível à voz do Espírito Santo, que está sempre, em todo o tempo, mostrando, ensinando e soprando em nossos ouvidos em relação àquilo que devemos fazer. E eu creio que Paulo, ele quando teve essa revelação, obviamente veio de Deus para a vida dele, para nos ensinar, para ficar registrado na palavra de Deus. Ele já vivia isso, ele já tinha essa intimidade. Paulo já tinha essa relação com o Senhor, né? Paulo já tinha esse relacionamento com o Senhor, ele já experimentou daquilo, né? Dessa questão de orar, e ele sabia que tinha que ter algo a mais. Não basta somente orar, orar sem cessar, um processo contínuo, uma coisa assim que para muitos talvez, eu vou orar porque eu estou com uma causa aí para que essa causa saia, eu vou orar porque eu tenho um motivo a mais para orar, eu vou orar porque tem um familiar talvez que está doente, eu vou orar porque isso. Não, vamos orar porque eu preciso falar com o Pai, eu preciso estar próximo do Pai. A minha oração, ela tem que ter algo a mais, além de uma conversa, além de uma simples conversa. Vamos conversar com o Senhor, sim, mas essa oração, ela vai nos trazer, na verdade, vai nos levar para perto do Senhor. E era isso que Paulo queria mostrar, né? Quando ele fala sem cessar, né? Não pare de orar, não deixe de orar.
Isso é algo muitíssimo importante, é algo muito precioso para a vida do cristão, para a vida daqueles que querem buscar a Deus, que querem sentir a presença de Deus e querem ver e presenciar os milagres de Deus. É a oração que vai mostrar todas essas coisas. Então eu creio que nós não podemos ser espirituais somente em alguns dias, por exemplo, como eu citei aqui, dias de culto, ou em momentos que estamos na igreja, ou coisa parecida. Nós vamos orar o tempo todo. Jesus falou, se eu não me engano, em Mateus 8, sobre orar. Ele fala até o lugar que devemos orar. Não se limita à igreja. Jesus, ele cita lá, vai lá, tranca a porta do seu quarto. Olha só, a inspiração de Paulo e o que Jesus falou. Isso mostra e enfatiza a questão e a importância de estarmos orando. Jesus também nos dá orientações e recomendações acerca da oração. Por isso que eu falo que é muito importante, é de suma importância o tempo de oração. Seja no seu quarto, seja na igreja, seja num monte, aonde quer que seja, a oração é a nossa conexão direta com o Pai. E através da oração, muitas coisas acontecem ao nosso favor por conta disso. Então, que a gente possa entender que esse versículo 17, que também é muito curto, ele fala apenas 3 palavras: orai sem cessar. É uma recomendação muito importante para as nossas vidas e para que Deus possa usar a nossa vida como cristão, como evangélicos, como ferramenta dele a partir disso. E tem também, eu vou até abrir aqui, Jeremias 33, 3, que diz assim, olha o que o Senhor fala: clama a mim e eu te responderei e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em outras palavras, a mesma coisa que Paulo disse, o Senhor está falando aqui através do profeta Jeremias: clama a mim, ore, busque. Ele fala aqui que vai revelar, ele vai responder e vai anunciar grandes coisas. Ou seja, nós vamos viver tempos e momentos no Senhor que nós nem imaginamos, nós não podemos nem imaginar de uma forma natural ou carnal, mas que espiritualmente ele fala que essas coisas elas são grandes e ocultas, que não está no nosso entendimento da parte intelectual, e sim da parte espiritual. Então, para nós entendermos a importância de orar, de buscar, e aqui nós citamos três passagens aí de Mateus, quando Jesus fala de entrar no quarto, quando o apóstolo Paulo fala de orar sem cessar, e aqui o profeta Jeremias também mostra algo, uma grande revelação de Deus. Nós temos e devemos clamar ao Senhor em todo o tempo. E por último, Paulo fala sobre a questão de sermos gratos, em tudo dai graça. Vou voltar lá em 1 Tessalonicenses, no 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, ou seja, agradeça por tudo, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos ser gratos em tudo ao Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente do tempo que nós estamos vivendo. A gratidão é algo muito precioso e que muitas pessoas acabam deixando de lado. Muitas pessoas também só agradecem quando as coisas vão bem. Aí é uma questão muito importante, porque é muito fácil nós agradecer a Deus quando as coisas estão perfeitas, quando estamos com saúde, por exemplo, quando estamos com um trabalho, com um emprego. Isso é muito fácil agradecer a Deus. Quando estamos com as nossas finanças totalmente equilibradas, nessa circunstância é muito fácil ser grato a Deus. Mas e quando as coisas não vão muito bem assim? Talvez pode ser a questão familiar, questão de relacionamento, qualquer questão que fuja ao nosso controle. A gente cita aqui as finanças, porque é muito comum as pessoas, quando estão com as finanças complicadas, talvez murmurarem, ou deixar de agradecer a Deus por aquela situação.
Então, ser grato a Deus também é outra orientação de Paulo muito preciosas para que a gente possa enfrentar as lutas diárias, as batalhas, né? Agradecendo a Deus, né? Por tudo, por mais um dia. Se nós temos um trabalho, devemos ser gratos a Ele por aquele trabalho. Se a nossa família estão todos com saúde, né? Devemos ser gratos a Ele por aquilo. Se nós estamos podendo cultuar ao Senhor, caminhar, aprender, ler, isso é motivo de gratidão em todo o tempo. Devemos ser gratos a Ele, né? E a nossa verdadeira gratidão, ela vai ser provada quando de repente nós formos confrontados com a própria palavra de Deus. Deus, nos seus ensinamentos, Ele mostra muitas coisas, e isso é motivo para gratidão. Isso é motivo para ser grato a Deus, né? Em tudo dá graças. No finalzinho do verso, Paulo fala assim: pois esta é a vontade de Deus para convosco, para nós. Deus, Ele quer que nós sejamos gratos. Ele não fala para nós ser gratos por algumas coisas, ou pelas coisas extraordinárias, ou pelas coisas boas. Ele fala que é todas as coisas. O simples fato de estarmos aqui, vivos, né? O Senhor ter soprado em nós todos os dias o fôlego da vida, é um grande motivo para muita gratidão, mas muita mesmo. Ser grato a Deus é reconhecer o senhorio de Deus em nossas vidas, é reconhecer o favor de Deus em cada um de nós, porque Ele tem derramado a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça. O Senhor tem liberado tantas coisas em nossas vidas e muitas vezes deixamos de ser gratos, deixamos de agradecer pelo que Ele tem feito, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer. O Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor, Ele derrama sobre as nossas vidas muitas bênçãos, muita graça, tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor já preparou, já liberou muitas coisas, já derramou sobre nós muitas coisas, sobre a igreja, sobre os seus filhos, e Ele vai liberar ainda mais. Mas não podemos esquecer de sermos gratos, ter gratidão a Ele, porque Deus sempre vai ser Deus. E nos dias que forem dias nebulosos, dias difíceis, né, quando nos depararmos com situações que fogem ao nosso controle, nós continuamos gratos a Deus por tudo e qualquer circunstância, tudo aquilo que acontecer sobre a nossa vida, vindo da parte de Deus. Nós temos que nos prostrar em sinal de gratidão o tempo todo. A nossa oração, ela deverá ser um sinal de gratidão. A gratidão é algo muito precioso, como eu disse, é o reconhecimento daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas, daquilo que Ele está fazendo no meio da igreja, daquilo que Ele está fazendo no meio do povo, dos filhos dEle. Então, são 3 instruções do apóstolo Paulo que nos deixam maravilhados com tanta preciosidade com aquilo que Ele tem nos ensinado e nos mostrado. Eu separei também aqui um versículo de Jeremias 29, muito conhecido, né? Que está totalmente relacionado. Em Jeremias 29, 13 diz assim: vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a vontade de Deus, é o que Paulo nos ensina, o apóstolo Paulo tem nos ensinado, né? Quando nós buscarmos o Senhor com toda a nossa vontade, com todo o nosso ser, né, nós vamos encontrar a Deus, nós vamos ser amigos de Deus, íntimos do Senhor, e ouvir a sua voz e receber as direções em sinal também de obediência, né? A gratidão, ela mostra uma obediência àquilo que a gente está vivendo em relação à palavra de Deus, em relação à vontade de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Essa parte que Paulo fala no finalzinho aqui do 18, fala: pois esta é a vontade de Deus. Que nós possamos viver a vontade de Deus, nós possamos enxergar o que é de fato a vontade de Deus.
nós agradecemos, quando nós oramos, né? Quando nós vivemos um padrão divino, quem vai ser beneficiado com isso? Somos nós, porque Deus é Deus. Deus, Ele quer que a gente viva o melhor, né? Aqui nós citamos aqui que Ele separou coisas ocultas e grandes, coisas extraordinárias, para que a gente possa viver. Já está tudo preparado, nós só precisamos estarmos sensíveis àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então essas 3 coisas que a gente não venha a esquecer, mas que a alegria do Senhor é a nossa força, sempre será a nossa força. Eu vou ler aqui o finalzinho de Neemias. Creio que o Senhor tem muito para as nossas vidas, o Senhor quer nos ensinar muitas coisas, o Senhor quer nos mostrar muitas coisas. E o versículo é um pouco grande, mas o finalzinho ele diz assim, ó: não vos entristeceis. Olha só como que nós estamos falando de alegria, né? E olha o que ele fala aqui, ó, bem no finalzinho: não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Nós sejamos alegres no Senhor, porque isso nos dá força, isso nos dá vontade de crescer, de avançar num propósito que Deus tem para nós. Então isso que nós falamos aqui, como eu disse, é uma preciosidade muito grande. Palavras talvez já ministradas por muitas pessoas, já conhecidas por muitos que estão ouvindo, mas que ela se renova e onde Deus quer se revelar para as nossas vidas através dessa palavra, né? Alegre-se, ore sem cessar e seja grato a Deus. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha e para a tua vida. Nós possamos avançar nesses ensinamentos, nós possamos ser um povo mais alegre, nós possamos discernir as situações e, independentemente de como ela esteja, nós sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. A gratidão, ela é preciosa e ela também tem que ser uma característica muito exposta na vida do crente. Nós temos que expor isso. Eu sou grato a Deus, independentemente de circunstâncias. Deus é maravilhoso e poderoso e Ele quer fazer sobre cada um de nós. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer, como foi citado aqui em Jeremias 33, Ele quer revelar coisas grandes e ocultas que somente Ele pode fazer isso. E como que nós vamos viver isso? Buscando, orando, agradecendo e sendo alegre no Senhor. Portanto, que Deus abençoe a todos. Eu creio que essa palavra tem edificado a minha vida e a minha casa e a minha família. E eu declaro e profetizo isso sobre a sua vida. Essa palavra venha edificar a sua vida. Que você possa ser grato em tudo. Que todos os dias da sua vida você possa agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem liberado. E que você possa se preparar também. Que grandes coisas que ninguém sabe, somente o Senhor, Ele já preparou para a minha e para a tua vida. Essas coisas vão acontecer, coisas boas, coisas vindas dos céus, coisas liberadas diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Elas estão preparadas para que a gente possa viver. Então, que Deus abençoe vocês. Eu creio que esse tempo vai passar, esse tempo difícil. Estamos passando, muitas pessoas estão passando por tempos difíceis, mas que o Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor tem nos mostrado e nos ensinado em todo o tempo que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele está acima de todas as coisas. Ele nunca saiu do controle de todas as coisas. Ele é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é maravilhoso. Então, você fique na paz de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Ele te dê graça, te dê entendimento, discernimento, sabedoria, e que Ele te prospere cada dia mais. Até mais.